Shalom, shalom, seja muito bem-vinda a mais esse repartir dessa quarta-feira, desse dia 1º de abril. Glória a Deus pelos acessos, glória a Deus pelas primícias, glória a Deus por esse dia 1º, onde nós estivemos essa madrugada inaugurando esse dia, consagrando ao Senhor de joelhos dobrados, recebendo as primeiras horas desse dia 1º de abril, nessa quarta-feira, nesse mês 4, que já carrega também o abril, né? Desse abrir, desse acesso, desse caminho. E glória a Deus que nós temos nessa vigília a marca de um caminho sacerdotal mesmo. Abril do acesso quântico no caminho da videira, com a alegria da glória transmissível. Então, nós inauguramos esse mês de abril, esse caminho aberto, esse caminho constituído, esse caminho inaugurado. Esse caminho, ele foi inaugurado pela cruz. Esse caminho, ele foi dado-nos acesso completo pelo véu rasgado, pelo sangue de Jesus, aleluia. Nós temos esse caminho, nós temos esse acesso, nós temos essas projeções que o Espírito nos dá, tanto caminhos de vitória, quanto caminhos de escape, jamais caminhos de fuga, caminhos de acessos, e glória a Deus, porque sempre haverá um acesso. Sempre haverá uma porta aberta, sempre haverá uma provisão, sempre haverá uma prosperidade, uma proteção. Aleluia por esse mês poderoso que é inaugurado. Consagre ao Senhor, dá tempo ainda de você consagrar o seu mês, a sua vida, a sua casa, o seu corpo, todas as coisas concernentes ao propósito que Deus tem para a sua vida. Então, seja abençoado nesse dia, que o Senhor realmente te dê esses acessos poderosos nesse mês tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, nessas palavras de revelação tão profundas. Meu Deus, eu sou muito feliz, eu me alegro muito, porque nesse mês também desse acesso nós vamos ter a marca da alegria. Então eu já tomo posse dessa alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso escudo. Eu já tomo posse dessa alegria, profetizando que ela vai reinar sobre toda a tristeza, porque nós vamos ter um caminho, que nós temos a glória de Deus que foi transmitida por Jesus. Deus, através de Jesus, nos dá essa glória, nos dá esse acesso, nos dá essa viabilidade, nos dá esse caminho de mão dupla, né? Eu vou até o Pai vem até mim, nós vamos até Ele, tem essa liberdade, onde Jesus já... Lá no capítulo 10, ele vai falar que as ovelhas ouvem a minha voz e elas entram e saem. Então nós temos esse significado daquele que entra e sai, daquele que tem liberdade. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós somos livres, aleluia. Então tome posse, vive essa palavra, absorve e coma, para que você tenha a alegria de compartilhar também, como nós fazemos todas as semanas. Hoje estava conversando ali com os irmãos, ali irmão Vitor, irmã Camis, desde ontem estávamos na vigília, falando da alegria em compartilhar, da alegria em transmitir, porque quanto mais nós compartilhamos, mais nós aprendemos. E a marca do aprendizado está ali no Lamed, que é a marca do 30, que é a marca da manifestação. Nós temos a alegria de compartilhar, porque quanto mais nós compartilhamos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós falamos, mais a fonte vai jorrar. Quanto mais nós entregamos, mais o Senhor vai nos dar, e nós não vamos reter nada. Nós vamos receber as palavras proféticas e já vamos entregar. Glória a Deus que o Senhor tem me dado um caminho de receber as palavras proféticas e já convertê-las em oração. E ali eu já pego as palavras, já processo no meu espírito, já começo a orar aquelas palavras, e tem sido um caminho tão glorioso quando você aprende pelo Espírito a converter no seu espírito as palavras que Ele quer. Ele vai ligando, e ali o Senhor vai convertendo em oração, em súplica, em intercessão, e vai nos fazendo caminhar no avanço da noiva. Então que o Senhor te dê esses caminhos, esses acessos, essas oportunidades de lavar os pés. Semana do lava-pés.
a inversão hierárquica, meu Deus, no serviço quântico dimensional, como a favor do reino e da comunhão. Sabe por quê? Porque em Cristo nós temos a consciência, nós temos o caminho e nós temos a comunhão. A consciência, que é a marca do Espírito Santo, o caminho, que é esse acesso, e a comunhão pela marca de uma concordância. Então, que você receba no seu espírito como eu tenho recebido. Sabe por quê? Porque nós somos buscadores, e a palavra diz que aquele que busca acha, aquele que cava vai achar, aquele que insiste a porta vai abrir. Então peça ao Senhor lhe dar essa intensidade de uma busca que jamais vai cessar, porque quanto mais nós cavamos, mais tem para cavar, porque o Espírito vai nos levando às suas profundidades, e Ele vai nos dando o caminho que é profundo e que é alto. E eu tenho orado aquela passagem de João 4, onde João na ilha de Pátimos tem as revelações. Aí no capítulo 4, o anjo, né, ele vai ouvir uma voz do céu, onde o anjo vai dizer: sobe para aqui. Meu Deus, eu tenho guardado essa palavra no meu espírito. Sobe para aqui e eu vou te mostrar as revelações. Então esse subir, esse ascender, esse transcender, esse transportar para as regiões do Filho do seu amor, esse transcender para um caminho de revelação, que é o caminho das águas, onde o Espírito vai mostrar as insondáveis riquezas que Ele tem para a vida da igreja. Esses tesouros, essas revelações, essas riquezas são para a igreja, é para você, é para nós, é para os nossos filhos, é para a nossa continuidade. Esse tesouro do Senhor Ele deixou para a vida da igreja. Fala que esse mistério foi revelado à igreja, aos seus filhos, aqueles que viriam de longe e de perto. Então busque, sejam buscadores, sejam farejadores, sejam insistentes, que nem foi Josué e Caleb, que não desistiram diante das murmurações, das inquietações, dos 12 espias ali, dos príncipes. Eles tiveram outro espírito, a palavra vai dizer. E a Caleb é o farejador, aquele que buscou até o fim, mesmo depois da morte de Moisés. Ele fala para Josué: olha, eu esteja esperando há 40 anos e eu hoje estou mais forte do que 40 anos atrás. Por quê? Porque os que esperam no Senhor terão as forças renovadas, terão raízes renovadas, terão a força e o vigor do Senhor, porque não se cansarão e não se fatigarão, mas o Senhor vai mesmo ser a sua fortaleza. Então seja esse buscador, daquele que vai buscar, vai inverter. O Senhor vai dar caminhos de inversões. Eu profetizo na sua vida caminhos de inversões, caminhos de comunhão, através do seu serviço, da sua entrega, da sua renúncia. Aleluia. Então glória a Deus por essa quarta-feira da superposição sincronizada, que é ciclos e propósitos no tempo, através do tempo e fora do tempo. Porque os caminhos elevados, Jesus fala, a palavra fala que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você é transportado da sua carne, da sua alma para o seu espírito. O Espírito é habitação, morada do Altíssimo, que não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor sempre desejou a comunhão, sempre desejou ter a comunhão com a sua obra-prima, com a sua imagem e semelhança. Então viva essa comunhão, viva essa identidade, viva esse chamado, viva essa vida de um buscador, na marca de Maria, que estava aos pés de Jesus, e das mulheres que carregam tantas revelações, porque elas geram essas revelações, elas carregam no seu espírito. E aleluia por essas inversões, por esse acesso quântico, por essa alegria, pela dimensão da unidade indissolúvel. Eu estava comentando com os meus irmãos que eu amo essas frases que o Senhor dá para a vida do bispo. Você começa a ler, você fala: meu Deus, a dimensão da unidade indissolúvel. Olha quanta riqueza tem dentro dessas três palavras.
do que é dimensional, do que é espiritual. A unidade é aquilo que é intermesclado, que mescla. Jesus fala em João 17, eu neles e tu em mim, para que todos sejamos um. Indissolúvel. Sabe por que é indissolúvel? Porque aquele que está no Senhor é um espírito com ele. Então é indissolúvel essa unidade, essa aliança de sangue, ela é indissolúvel. Sabe por que ela é indissolúvel? Porque ela foi, a aliança tem duas partes, e quem deu início a essa parte foi o Senhor que deu abertura a essa aliança, o Senhor que desejou essa aliança tem a marca da intencionalidade do próprio Deus, que através de Cristo faz essa aliança desde Noé, onde ele faz ali, onde tem todo o cenário ali do dilúvio, e Deus faz a primeira aliança ali em Noé, na marca do arco-íris, né? A marca da sua aliança, ali nós vemos até hoje, o Deus de alianças. Depois nós vemos ele fazendo aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ah, meu Deus, como é glorioso o caminho de uma aliança, do Brit em hebraico. Então vamos falar um pouquinho da semana do lava-pés, a inversão. A inversão por quê? Porque Cristo não era comum um mestre lavar os pés dos seus discípulos, muito pelo contrário, eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus, numa atitude ali totalmente diferente do que era o comum, ele vai e ele mesmo tira ali a sua capa, cinge os seus lombos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Meu Deus, eu vejo na minha medida de fé, Jesus ali se inclinando numa posição de humildade, mostrando que nós precisaríamos também ser aqueles humildes e mansos de coração, mas nós vemos a marca da mão de Cristo nos pés dos apóstolos. Eu vejo no meu espírito que aquela mão abençoando, lavando e abençoando, ao mesmo tempo que estava lavando, porque Jesus é o verbo e a palavra, ao mesmo tempo que vai lavando, limpando, purificando, tirando toda a sujidade, ele vai abençoando também os caminhos apostólicos, daqueles que seriam a continuidade, daqueles que abririam caminhos para que essa palavra chegasse até nós hoje. Essa palavra viesse até nós, dos caminhos apostólicos que eles fizeram lá atrás. Então eu vejo também como uma marca da mão de Jesus lavando os pés, abrindo os pés, habilitando o caminho, porque o pé apostólico é a marca de um envio, ele envia para abrir. Então Jesus lavando e abençoando, por isso ele toca a sua mão, tão abençoada, na marca ali do Yud, né, do 10, daquela mão que abençoa, daquela mão que protege, abençoando os pés dos discípulos. Para isso ele teria que se abaixar. Então ele mostra, ao mesmo tempo que eu sou Senhor, eu sou Mestre, eu me abaixo, eu me humilho para te abençoar, para que vocês façam essas mesmas atitudes. Meu Deus, é glorioso você observar cada movimento de Jesus, cada palavra, e trazer aquilo para o seu espírito e se mover numa dimensão profética, espiritual e dimensional. Então, glória a Deus por essas lições que o Senhor tem nos ensinado. Então, essa quarta-feira da superposição sincronizada, ciclos e propósitos no tempo, vamos falar das Páscoas, essa semana Páscoa, sexta-feira, domingo, Páscoa, as Páscoas sincronizadas no ministério de Yehoshua, nos milagres, multiplicação, manifestação, no servir superior, invertendo toda a resistência, porque na mesa tinha resistência, a resistência de Pedro, que não queria que Jesus lavasse, porque achava muita coisa, Jesus fazia aquilo, e Jesus fala, eu preciso lavar, porque senão você não tem parte comigo. Então Pedro ali tem aquela resistência inicial que o Senhor quebra, depois nós vemos a resistência ali de Judas na sua marca de uma traição, várias resistências numa mesa de comunhão. Por quê? Porque ele serviu para inverter as resistências. É uma inversão o que Jesus fez ali. Então João 13 vai dizer assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Nós vemos aqui a primeira marca de um ciclo de sobreposição, de um passar. E o que é a Páscoa, se não passagem? Passagem da morte para
para a vida, passagem das águas da morte para uma nova ressurreição, passagem do Egito para a terra prometida, passagem, passar por cima. O anjo da morte passa por cima, porque ele vê o sangue de Jesus nas vergas da porta e ele passa por cima e preserva, porque tem a marca do sangue de Jesus. Então ele passa por cima, a morte não chega, a morte ela passa longe daquele que tem a marca do sangue de Jesus. Então nós vemos essa passagem dessa Páscoa, e por conta dessa passagem de Jesus de um corpo de morte para um corpo de vida, nós vivemos hoje uma vida de ressurreição. A vida de Jesus foi destruída na cruz para que a vida de Cristo ressurreta chegasse até nós. Por isso nós vivemos a marca dessa vida de ressurreição, que aliás tem a marca profética fortíssima em Lázaro, que nós estudamos no capítulo 11, que não tinha nenhuma fala, mas ele carregava uma vida de ressurreição. A vida que Lázaro carregava de um testemunho sem palavras era em atitude. Ele carregava a ressurreição daquele que ouviu a voz do mestre: Lázaro, sai para fora. E ali Lázaro sai. Jesus rompe, inverte o cheiro de morte no perfume de Maria, que exala o bom perfume de Cristo, e ali vence toda a resistência. Então servir para inverter as resistências, aleluia. Então fala que ele passa do mundo para o Pai. Esse versículo de João 13, toda vez que eu leio, meu espírito estremece dentro de mim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Senhor, amou até o fim, ao fim do ciclo que daria uma nova vida, aleluia. E o Senhor nunca lavará os meus pés, Pedro fala na marca da resistência, Por isso que Jesus vence. Jesus falou: eu preciso lavar. E Senhor, e depois estava próximo a Páscoa dos judeus. Nós vemos aqui um ciclo de 3 Páscoas. As Páscoas ali, em João 2, quero ler para você. João 2 ali, versículo 13, a primeira Páscoa, o primeiro início de um ciclo, um evento de Jesus purificando o templo, em João 2,13. Depois nós vemos ali a segunda Páscoa, na manifestação de Jesus, em João 6. Depois nós vamos ver a terceira Páscoa ali, no cumprimento desse capítulo que nós estamos estudando. Então nós vemos a marca ali de Êxodo, da marca de uma preparação, porque o cordeiro precisava ser preparado para ser apresentado sem defeito. Então nós vemos a marca daquele que é preparado ali no começo ali de Jesus, o verbo. Depois em João 2, ele sendo revelado, vem a manifestação, ele começa a apresentar-no através dos seus milagres. Depois nós vemos o sacrifício e o cumprimento. Então essa superposição, ela tem um ciclo original aonde? Em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, a Páscoa tem ali, em Êxodo 3, a passagem, onde havia uma pressa ali, por isso que o pão ficou assim, não podia ser fermentado porque não daria tempo. Então ali em Êxodo 3, depois você lê lá, falando, se prepare para sair daí logo. Então nós vemos que eles se preparam e saem daquele lugar do Egito, sai daquele lugar de morte e atravessa no batismo, passando pelas águas ali, para entrar no novo ciclo na terra prometida. Então nós vemos esse ciclo do Êxodo, que tem a separação do cordeiro, o sacrifício, a aplicação do sangue em nome de Jesus. Jesus se manifesta também na purificação do templo. Então nós vemos uma superposição, a separação do cordeiro. Jesus começa a ser apresentado, distinguindo-se de todo o sistema religioso. Então o que é? O cordeiro era separado antes do sacrifício. Jesus começa a ser identificado como o cordeiro. Depois ele se manifesta na exposição pública do cordeiro, das multidões que seguem Jesus. Ele se revela como o pão da vida. Ele vai se mostrando e os seus ciclos vão acontecendo. Então nós vemos o cordeiro precisa ser visto, examinado. Então nós temos a separação, que é o início do seu ministério, a exposição, que é o milagre, ensino, o sacrifício, que é a cruz, a libertação, que é a ressurreição,
ressurreição e o novo começo, que é a nova aliança. Então ele vem falando: um novo mandamento vos dou, a nova aliança. Não é mais para amar o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo, ame como eu vos amei. Um novo mandamento, João 13. Ame como eu vos amei. Porque a partir de mim é original. A partir de mim é essencial. A partir do meu amor é a base do vínculo, da perfeição, de todos os ciclos e eventos que vão acontecer, de todas as superposições que vão acontecer na nossa vida. Então nós temos um novo conceito, uma nova realidade. Cristo falando: como eu vos amei. Aleluia. Então nós vemos esses eventos dessa crucificação, da superposição completa, do sangue aplicado, da libertação, da vitória sobre o pecado. Aleluia. Então a superposição de Yehoshua sincroniza o tempo físico com o seu próprio próprio corpo, onde ele fala: destruir esse templo e em 3 dias eu me levantarei. Então nós vemos que ali há essa superposição do que foi destruído, há uma inversão de uma resistência. Ele confronta o sistema religioso estagnado, estabelecendo que o propósito do templo não é o ritual, mas a presença que se manifesta. Aleluia. Então que o Senhor venha sobrepor todos os eventos na sua vida, sobrepor, manifestando, mostrando, moldando, transformando no ato de servir, de lavar, um serviço superior, um serviço onde ele inverte toda a lógica para poder lavar, servir, uma sincronização profética. Ele morre exatamente no momento em que os cordeiros pascuais eram sacrificados no templo, unindo o ciclo do antigo pacto com a nova aliança. Ele faz a inversão da resistência. A superposição, então, acontece quando o propósito eterno invade o tempo cronológico. Aleluia. Os milagres são os atalhos ali da sua superposição. A ressurreição é a vitória final sobre toda a referência e resistência humana à morte, fechando o ciclo da manifestação e iniciando um novo tempo para a humanidade. Então, resumindo aqui para você, os ciclos das 3 Páscoas do tempo cronológico, o mistério dele é vencido na primeira Páscoa da purificação, que é o ciclo da instituição. Ele sincroniza o templo de pedra com o templo do seu sacrifício vivo. Destruirei esse templo. Eu sou um corpo vivo e vocês são pedras vivas. A segunda Páscoa da multiplicação, que é o ciclo da provisão, ocorre próximo à Páscoa, João 6,4, sincronizando a fome física do povo com o maná espiritual do pão da vida. E na terceira Páscoa, o sacrifício do cordeiro imolado e recebido. O ciclo da redenção, do que foi resolvido, do que foi consumado, de tetelestai, foi resolvido o pecado, eu venci pelo meu sangue. Sincroniza a morte do Cordeiro de Deus, aleluia, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, com o horário exato do sacrifício ritual do templo de Jerusalém. Aleluia. Que você viva essa Páscoa poderosa na marca de que não é um evento, mas é um ciclo espiritual progressivo, que não acontece em um dia, mas um evento que vai se culminando, acontecendo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Você tem uma semana poderosa de acesso, de alegria, de vitória, de comunhão, de unidade, de propósito, de um plano eterno, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Tem uma semana vitoriosa, cheia da presença, cheia da unção, cheia da comunhão, cheia da vida. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então viva esse espírito da profecia, esse testemunho, essa vida de Cristo, não comemorando com guloseimas, mas comemorando que você tem um alimento fundamental, Cristo. Se alimente de Cristo, coma Cristo, beba Cristo, viva Cristo, se alegre no seu sangue, se alegre na sua água limpa, se alegre no seu pão, no seu vinho. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seja com o teu espírito
Espírito. Nos vemos em outros repartires. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom e shalom. Pai querido, Pai de amor, Senhor Jesus, aqui eu estou, Pai do céu todo-poderoso, meu Pai. Ó Senhor Jesus, te agradecendo por esse dia maravilhoso, Senhor. Te agradecendo, Senhor Jesus, porque Tu és tremendo, Tu és aquele, Senhor Jesus Cristo. Ó, que transborda nosso ser de alegria, Tu és aquele, Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nos abençoa. Por isso agora, meu Pai, ó, eu te agradeço, meu Pai querido, meu Pai amado, por essa circunstância, tudo que estou passando, tudo que passamos, porque Tu és, Senhor Jesus, verdadeiramente aquele que governa sobre nossas vidas, meu Pai. Tu és, Senhor Jesus Cristo, aquele que traz, meu Pai do céu, as nossas respostas, as nossas conclusões. Tu és aquele que traz, Pai do céu, a nossa saúde, Senhor. Ó Senhor Jesus, te agradeço pelas nossas vidas, Senhor Jesus, te agradeço porque Tu és, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, Tu és soberano, meu Pai. Te agradeço que pela minha vida Tu és soberano em tudo, meu Pai. Por isso agora, Senhor, derrama sobre essas pessoas que estão nos assistindo, meu Pai, que elas possam, Senhor Jesus, experimentar o amor, Senhor, que vem de Ti, a cobertura do Teu sangue sobre nossas vidas, Senhor, sobre a vida delas, Senhor, sobre seus familiares, meu Pai. Meu Pai amado, Tu és, Senhor, verdadeiramente, Senhor Jesus, aquele, Senhor Jesus, que nos coloca, Senhor Jesus, ao Teu lado, Senhor, na soberania do Teu amor, Senhor Deus. Deus coloca sobre cada um de nós, meu Pai, a Tua alegria de viver, meu Pai. Coloca, Senhor Jesus, sobre nós, meu Pai do céu, as bênçãos sem medida, Senhor Deus do céu. Nos protege, meu Pai, em Teu santo nome, meu Pai querido. Honra, Senhor Jesus, cada vez mais aquelas famílias que estão, meu Pai do céu, sofrendo, Pai. Oh, meu Pai do céu, os maus tratos, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor Jesus, com Teu sangue, meu Pai, cada uma delas, meu Pai. Pai querido, Pai de amor, Tu és tremendo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão tremendo, Senhor. E Tu és, Senhor Jesus, aquele que governa sobre nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, Tu és, Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes, Tu és tudo, Senhor. Traz, Senhor, a existência, aquelas coisas que não existem, Senhor Jesus. Traz, Pai do céu. Traz, Senhor Jesus. Mostra, Senhor Jesus. Oh, meu Pai do céu, a Tua graça sobre nós, Senhor. Onde estivermos, sejamos pessoas que andem na graça de Deus, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, Pai, ser conosco, Pai. Cuida, Senhor, de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, meu Pai. Cuide da família delas, meu Pai. Senhor Jesus, Senhor Deus, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, oh, meu Pai. Oh, Paizinho amado, Pai do céu Todo-Poderoso. Manifeste Seu poder, meu Deus. Oh, meu Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Por isso agora, meu Pai, entra com a Tua providência sobre nossas vidas, meu Pai. Neste momento, Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Neste momento, Senhor Deus do céu, de estar contigo, meu Pai. Fala, Senhor Jesus, aos nossos corações. Nos faz, Senhor Jesus, cada vez mais íntimos do Teu amor, Senhor, contigo, meu Pai. Resplandece nossas vidas, Senhor Deus do céu. Ó, Senhor Jesus, trazendo, meu Pai do céu, ao impossível, meu Pai do céu, trazendo, meu Pai, a transformação de vidas, meu Pai. Transforma os lares, Senhor, cuida, Senhor, coloca o Teu amor, a Tua alegria, meu Pai. Cuida, Senhor Jesus, de cada pessoa que está, meu Pai, passando situações, meu Pai, que não é do Teu agrado, situações de sofrimento, de opressão. Tira toda opressão, toda rejeição, meu Pai. Em Teu santo nome, meu Pai, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença, Senhor, porque Tu és verdadeiramente, meu Pai,
aquele, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, nos ouvindo, que faz, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor, entrar no coração mais íntimo de cada um, meu Pai. Por isso agora, meu Pai, vem, Senhor Jesus, sobre nós, meu Pai, abençoando, Pai, nossas famílias, meu Pai. Meu Deus, entra, Pai, com a Tua providência nas escolas, cuidando dos jovens, Pai, evitando acidentes, meu Pai, cuida deles, meu Pai. Quero ver, Senhor Jesus, Deus do céu, quero te agradecer, meu Pai, por nome, meu Pai, de estar, meu Pai, na Sua presença, meu Pai. Agradecer por essas situações, meu Pai, que estão passando a cada dia, meu Pai. Trazendo, Pai, à existência as coisas que não existem, meu Pai. Traz, Senhor Jesus, visita, meu Pai do céu, aqueles condomínios, meu Pai, visita, meu Pai, que eles possam, Senhor Jesus, andar em liberdade, meu Pai. Procura, Senhor Jesus Cristo, cada uma dessas pessoas que estão, Senhor Jesus Cristo, nesse momento, meu Pai, sofrendo as angústias, as depressões, por não te conhecer, meu Pai. Que elas possam, Senhor Jesus, meu Pai, te conhecer, de andar contigo, meu Pai, como Jó, meu Pai do céu, conheceu de andar contigo. Faz com que cada um de nós seja assim, Senhor, um verdadeiro mistério do Teu amor, Senhor, porque só o Senhor pode desvendar o mistério de cada um. Senhor, cuide de cada uma das pessoas que estão aqui neste momento nos ouvindo, meu Pai, abençoando, meu Pai, cada uma delas, meu Pai, ser conosco, meu Pai, cuida, meu Pai. Tu sabes, Senhor, que elas vão estar, meu Pai do céu, cada vez mais perto de Ti. Por isso agora, meu Pai, manifesta sobre elas, meu Pai, o Teu amor, a Tua alegria de ofertar, meu Pai, de estar na Tua casa, de entender o processo, meu Pai. Cuida, Senhor Jesus, é que eu te peço, meu Pai, eu te louvo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, se conosco, manifesta Tua presença, Pai. Amém, glória a Deus, amém, porque Tu és tremendo, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és, Senhor, o nosso Consolador, nos protege, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu sossego. Volta minha alma ao Teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor.
alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graça, sim, com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia! Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sobra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos
feitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro.